nós temos 3 perguntas básicas. 3 perguntas que nós elaboramos e tem que ser nessa sequência. Adaildo, tem um protocolo? Não. Não é um protocolo, é uma organização da sessão. Protocolo é quando algo não pode ser mudado, né? Senão a gente fala assim, não, se você saiu do protocolo, então por isso que deu errado. Não, é uma organização, essas 3 perguntas. Por quê? Porque, eventualmente, pode surgir a necessidade de uma outra pergunta, de uma outra abordagem, no meio dessas 3 perguntas. Mas usem como se fosse um esqueleto da sessão, essas 3 perguntas. Quais são? Primeira pergunta, o que te incomoda? Eu gosto dessa pergunta porque ela é muito curta e direta. E é isso que a gente quer do paciente. Nós queremos respostas diretas e respostas objetivas. O que é que te incomoda? Aí o paciente fala às vezes assim, eu tenho enxaqueca. Beleza, mas às vezes ele diz assim, olha, eu trouxe até uma listinha aqui e aí parece um extrato de banco. E aí ele fala assim, eu tenho enxaqueca, eu tenho gastrite, eu tenho dor no joelho direito, eu tenho unha encravada, eu tenho queda de cabelo e eu tenho uma hérnia de disco na cervical. Se a gente prestar atenção nessa primeira pergunta, o que é que te incomoda? Agora nós vamos acrescentar algo. Qual é a sua prioridade? Mas se a gente perguntar de prioridade, às vezes ele vai ficar meio indeciso. Puxa, eu não sei se eu cuido primeiro da gastrite, se eu cuido primeiro da enxaqueca. Também essa dor no joelho me atrapalha muito. Então a gente faz o seguinte, olha, dentro desses 7 sintomas que você me falou, se hoje você dormisse e amanhã tivesse a possibilidade de acordar sem um deles, qual seria? Então fica mais fácil dele eleger a prioridade, sem essa palavra prioridade, que às vezes vai deixar ele um pouco confuso, né? Porque na hora que você fala assim, se você pudesse acordar sem um sintoma, isso desperta emoções, sensações e ajudam ele a eleger qual é a prioridade. Agora, se simplesmente a gente perguntar qual é a sua prioridade, isso é só racional. Ele começa a pensar e repensar e tentar colocar os Cs no meio e ele vai demorar um pouco para se decidir e pode ser que ele nem faça a decisão mais adequada. Mas quando você pergunta se você pudesse dormir e acordar sem um desses sintomas, que é uma verdade. Tem muitos pacientes que vocês vão atender que vão dormir com o sintoma e acordar sem ele. Então você provoca uma resposta que vem através de sentimentos. E é uma resposta que vai ser muito mais fácil do paciente nos dar, ok? Então o que é que te incomoda? Se ele tem apenas um sintoma, está respondido. Se ele tem múltiplos sintomas, você coloca essa situação para ele, fica muito mais fácil dele responder. Pronto, já passamos a primeira etapa. Então, a segunda pergunta, nesta ordem. Desde quando? 2 palavrinhas para a gente ter uma informação riquíssima. Por que eu não pergunto só quando? Porque quando eu pergunto quando, ele pode me falar assim, há 5 meses. E acabou. Quando eu pergunto desde quando, eu tenho a possibilidade, não é garantido, mas eu tenho uma possibilidade dele remeter tempo e evento. Então, de repente, ele me diz assim, há 5 meses, desde que eu perdi o emprego. Opa, eu já tenho uma pista. Então, com 2 palavras e um ponto de interrogação, eu posso, de repente, ter uma resposta que eu estou procurando e já encontrar. Desde quando? Porque isso remete ao cérebro tempo e evento. Agora, olha que legal. Mesmo que ele me diga só assim, ó, há 5 meses e não disse mais nada, o cérebro dele continua procurando um evento. Eu já vou aquecendo, eu já vou amaciando o cérebro dele diante de um despertar de memória para ele me trazer essa resposta quando eu perguntar. E a terceira pergunta para esse paciente é, por onde começou? Essa pergunta, talvez ela seja necessária e talvez não. Porque, por exemplo, às vezes um paciente fala assim, olha, eu tenho uma dor no meu ombro direito. Por onde começou? Pelo ombro direito, já está respondido. Sendo sério, eu tenho uma coceira aqui na minha testa. Por onde começou? Pela testa. Agora, diferente se ele falar assim, eu tenho uma coceira generalizada, parece urticária. Por onde começou? É uma pergunta importante, que é a terceira. Ou, por exemplo, eu estou com faringite. Estou com faringite. Por onde
onde começou, porque pode ter sido do lado direito da garganta ou do lado esquerdo da garganta, tá? Eu tenho queda de cabelo, por onde começou? Começou aqui atrás, depois foi caindo tudo, tá? Então, eu preciso avaliar se essa terceira pergunta ela é cabível ou não dentro da minha avaliação. Porque, às vezes, quando ele responde a primeira pergunta, que é o que é que te incomoda, às vezes ele já vai dizer por onde começou.